Olá, eu sou o professor Bruno Feital e está começando mais uma aula de psicopatologia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os transtornos de personalidade. Para essa aula e para as próximas aulas, a gente vai tomar como base o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgalarrondo, e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Muito importante que a gente não esqueça também de todo o debate, toda a discussão feita a respeito da medicalização da vida e da instauração, da ideia de normal, diferente e patológico. Todos os ganhos e principalmente as perdas que a gente tem com esses processos e os excessos desses processos, que eu acho que seriam a principal fonte dessas perdas. Se a gente for falar sobre transtorno de personalidade, acho que é importante a gente tomar o caminho de pensar o que é personalidade. E até mesmo pensar como que os conceitos, os diferentes conceitos de personalidade podem interferir, inclusive, na prática do profissional de psicologia. Embora o nosso trabalho não seja pautado pelo senso comum, ele não deixa de ser atravessado por ele. E se a gente não tiver muita atenção naquilo que a gente está fazendo, é possível que a nossa prática se guie por eles. Quando a gente começa a falar sobre personalidade, tem uma possibilidade que me chamou muita atenção. Na verdade, dois pontos me chamaram muita atenção. O primeiro seria a ideia de a gente pensar a personalidade através de um ato eleito, isolado de todo o restante da vida do sujeito. A gente pega um comportamento daquele sujeito, exclui todo o resto que ele faz, tudo que ele já viveu, e a gente julga, a gente constrói, a gente edifica a personalidade desse sujeito a partir desse ato, como, por exemplo, alguém que faz o uso de uma droga ilícita. Outro exemplo curioso que pode até atravessar e interferir de forma negativa a nossa prática na psicologia é quando o sujeito também ele prefere encontrar no externo a principal explicação para a sua vida. E essa explicação de tal maneira que ele nem consegue se ver como alguém capaz de ter as rédeas da própria história. Por exemplo, quando eu me guio pelo horário que eu nasci, o alinhamento dos astros para dizer quem sou eu e identificar isso como suficiente para que eu não mude e para que eu não seja capaz de ter nenhuma alteração. A minha personalidade é essa porque os astros estavam alinhados assim e assim vai ser para o resto da minha vida. Essas são duas concepções principais que eu acho que podem atravessar o trabalho da psicologia de uma forma negativa, que não é a personalidade que a gente vai tratar daqui para frente. Para ampliar ainda mais a ideia de personalidade, eu fiz uma busca e pelo dicionário Michaelis, agora a gente tem o Michaelis online, eu encontrei essas 7 possibilidades de identificação de conceitos sobre o que seria a personalidade. A primeira diz da qualidade ou condição de uma pessoa. A segunda é bem parecida com aquilo que eu falei sobre a gente eleger alguma característica, tomá-la como a principal desse sujeito. Tudo aquilo que se determina a individualidade de uma pessoa moral, segundo a percepção alheia. A qualidade essencial exclusiva, Qualidade essencial exclusiva de uma pessoa, aquilo que distingue de todas as outras, caráter, identidade, originalidade. Esse conceito é bem curioso, Porque ele vai falar daquilo que, na ideia de personalidade, daquilo que me divide, daquilo que me coloca como um diferente, não como um igual, não como um todos. A imagem assumida ou projetada publicamente por alguém, o conjunto de atributos, características que diferenciam uma nação, uma comunidade. Aqui a gente tem a ideia de uma personalidade dos grupos. Uma pessoa célebre, uma famosidade, uma personalidade. E, por fim, alguma coisa que é reflexo ou semelhança de uma personalidade humana distinta. A ideia de personalidade para a psicopatologia ela vai ser um pouco mais complexa daquilo que a gente viu dentro do senso comum. Dalgalarrondo traz 2 exemplos para nós. Um seria o conceito da personalidade como modo característico, como uma pessoa sente, pensa, reage, se comporta e se relaciona com outras pessoas. Ou então, um outro conceito um pouco mais ampliado,
que diz sobre o conjunto integrado de traços psíquicos, constituído no total das características individuais, em sua relação com o meio, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas no curso de sua existência. Esses dois exemplos, principalmente o de baixo, ele já dá uma ideia para nós de como é importante pensarmos na personalidade em seus múltiplos fatores. As questões inatas, né? Aquilo que já vem com o sujeito, bem como aquelas condições que vão se apresentando e são as condições do meio das quais vivenciamos e elas podem nos afetar e nos alterar. Isso estaria implícito na ideia de personalidade. Mas ele ainda deixa uma outra pergunta que eu acho que é interessante, que é: será que a gente conseguiria ter um conhecimento exaustivo da personalidade em sua totalidade? Segundo Jaspers, não. A gente não vai conseguir fazer isso. Mas também não é isso que a personalidade, dentro da lógica da psicopatologia, vai buscar. Até porque a gente vai ter na psicopatologia uma visão para algumas características comuns, também pensando sempre na ideia de um transtorno e de como que essas características podem ou não aparecer para um determinado grupo de pessoas. O DSM, de forma bem específica, ele vai apresentar um capítulo só sobre os transtornos de personalidade. E esse capítulo vai apresentar 10 tipos de transtornos específicos da personalidade. Esses transtornos eles estão organizados em 3 grupos, A, B e C. Além das características em comum, não tem mais nada, assim. Eles estão ali organizados, estão mais próximos por uma questão mais pedagógica, de uma classificação, de uma catalogação, mas nada além disso, nada cientificamente comprovado para além disso. O grupo A, ele vai ter a transtorno de personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica, que são caracterizados como aqueles que parecem esquisitos e excêntricos, segundo o DSM. Já no grupo B, a gente tem a personalidade antissocial, borderline, histriônica e narcisista, que são caracterizadas como parecem dramáticos, envolvidos e erráticos. Por fim, o grupo C vai dizer da personalidade evitativa, dependente e obsessivo-compulsiva, e segundo ele, são os que parecem ansiosos ou medrosos. Então, o que tem que ficar claro é que existem 2 critérios, 2 camadas, na verdade, quando a gente está falando dos transtornos de personalidade. A gente tem 10 transtornos específicos, ditos pelo DSM, que estão separados no grupo A, B e C. E a gente tem cada um desses transtornos de personalidade com os seus critérios específicos. Então, o transtorno de personalidade borderline vai ter os critérios específicos para ser identificado, que é diferente do transtorno de personalidade esquizotípica, antissocial e por aí vai. Além disso, a gente tem um passo acima, que seria a ideia do transtorno de personalidade. Antes da gente chegar até esses pontos específicos de cada transtorno de personalidade, existe um critério geral para todos os transtornos de personalidade. Quais são os critérios? A gente vai ver agora. Falando então de critérios gerais para a gente ter um transtorno de personalidade, o DSM vai nos apontar 6, estão elencados de A a E. O critério A já vai nos dar informações muito importantes sobre o transtorno de personalidade. Primeiro porque ele vai guardar algumas palavras-chave, como a questão de persistência, né, padrão persistente, experiência interna, comportamento e expectativas da cultura do indivíduo. Ou seja, nesse critério A, ele já vai dizer que isso não pode ser algo pontual, não pode ser algo de uma vez só. Ele vai dizer tanto das questões internas, da introspecção, dos pensamentos, quanto das ações, das execuções, que são os comportamentos, né? Então ele já fala, marca para a gente o tempo, não foi só uma vez, é persistente, isso se repete. Não diz só de questões internas, tampouco de questões somente externas.
e desviam-se daquilo que normalmente, ou que a gente pode chamar de normal aqui, como o que a maioria das pessoas daquela cultura realizam. Vamos ler. Um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Esse padrão vai se manifestar em duas das seguintes áreas. O DSM, então, vai nos dar agora 4 áreas onde o sujeito tem que apresentar esse padrão persistente de uma experiência interna e externa totalmente diferente da sua cultura em 2 desses 4 padrões. E perceba que os 2 primeiros estão falando dessa experiência interna, cognição e afetividade, e os outros 2 últimos estão falando da questão do comportamento, funcionamento interpessoal e o controle de impulsos. O primeiro é a cognição. E aí vocês vão ter que retomar lá nas nossas aulas de processo psicológico, quando a gente falava da diferença entre a sensação e a percepção, e a gente entendendo a percepção como aquilo que a gente organiza e interpreta do que vem da sensação. Então, olha o que o DSM vai dizer para a gente. A forma de perceber e interpretar a si, outras pessoas e os eventos. Se o sujeito tem essa postura, de uma percepção, de uma interpretação daquilo que está vindo para ele de uma forma totalmente diferente daquilo que normalmente na sua cultura expressa, ele já vai bater esse primeiro ponto do critério A. A segunda área já diz da afetividade, então a resposta afetiva, tanto na intensidade, na sua variação, na habilidade, adequação da resposta emocional, ou seja, alguém que às vezes se irrita demais com algo que via de regra outras pessoas nem ficariam tão irritadas assim, ou que escolhe determinados afetos para responder em determinadas situações que não são as que normalmente as pessoas de sua cultura escolheriam. E passando para a área do comportamento, a gente tem as 2 últimas áreas, que seria o funcionamento interpessoal e o controle de impulsos. Desde processos, a gente fala que não tem nada isolado dentro do homem, né? Então, os processos psicológicos eles se atravessam. Aqui, embora essa distinção do interno e do externo, a gente vai ver essa relação muito forte, porque quando você fala principalmente do controle de impulsos, você também está falando das afetividades, daquilo que o sujeito expressa, né? Então, do quanto ele é capaz de segurar a sua raiva, do quanto ele é capaz de dosar o seu amor. Se isso ele está realizando de uma forma persistente, diferente do que via de regra a população daquela a qual ele pertence expressa, então ele já está batendo esse critério diagnóstico. Aí, para quem não está lembrando, o funcionamento interpessoal é aquele funcionamento entre pessoas diferentes. Já no critério B, mais uma vez, é marcado a questão do tempo, quando ele fala de o padrão persistente, e aí depois ele dá as características, que no caso vão ser a inflexibilidade e a repetição em outras situações sociais. O diagnóstico diz o padrão persistente, inflexível e abrange uma faixa ampla de situações pessoais e sociais. Ele está dizendo que essa pessoa tem um modo de ser característico de um longo tempo, que não é de agora, que isso se repete, e que não se repete somente em um âmbito. Por exemplo, ele não é assim só no trabalho, ele não é assim só no lazer. Na maioria, numa faixa ampla de situações da vida desse sujeito, trabalho, nos relacionamentos pessoais, no seu lazer, ele repete esse mesmo padrão de inflexibilidade. E aí, esse padrão é apontado no critério C como algo que causa sofrimento para esse sujeito e que também prejuízo no funcionamento social, seja profissional, lazer, nas áreas como a gente diz ainda acima, né? Ele vai então causar um sofrimento e um prejuízo em uma área que é importante para esse sujeito. E por fim, no critério D, mais uma vez ele vai falar do tempo, da persistência, ele deixa mais claro, padrão estável de longa duração, e diz de quando isso começa a aparecer, que é na adolescência e o início da vida adulta. Já o critério E e F vão dizer o que não é esse transtorno de personalidade. No caso, quando ele não é
mais bem explicado pela manifestação ou consequência de outro transtorno mental, ou se ele não é atribuível ou é algum efeito de uma substância ou outra condição médica que pode gerar essas características. No que diz respeito ao desenvolvimento e o curso dos transtornos de personalidade, alguns tendem a ter um declínio nas suas características específicas, como, por exemplo, no transtorno de personalidade antissocial e na borderline, e outros tendem a se acentuar com o passar do tempo, que é o que acontece no transtorno de personalidade esquizotípica e na obsessivo-compulsiva. O transtorno de personalidade ele pode ser aplicado a menores de 18 anos, né, adolescentes e crianças, mas isso é muito raro. Lembrando que a única exceção dessa aplicação vai ser para o transtorno de personalidade antissocial, que aí nesses casos a gente tem o transtorno de conduta. Embora a regra para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade seja a adolescência e início da vida adulta, o fato de uma pessoa não procurar também um profissional de saúde pode ser com que ele só identifique esse transtorno mais tarde. É também importante lembrar que algumas situações, como perda de pessoas importantes ou alguma condição social importante que se modifica, pode levar ao desencadeamento, segundo o DSM, de um transtorno de personalidade. Porém, nesses casos, é importante que a verificação seja bem minuciosa para que a gente consiga identificar se esse transtorno não é decorrente de alguma condição médica ou algum outro transtorno mental. Sobre a cultura, é muito importante a gente ter uma ideia sobre a cultura do indivíduo e a cultura que ele está inserido. Porque, às vezes, uma pessoa que veio de um outro país, de uma outra cultura, pode ter costumes que para aquela cultura sejam estranhos. Então, a questão da religiosidade, questões políticas, tudo isso tem que ser avaliado enquanto a cultura de origem daquele sujeito. Porque, senão, um estrangeiro pode ser identificado como alguém passível de bater algum critério diagnóstico, e isso seria um falso positivo. Outro ponto que a gente precisa estar atento no DSM é a questão diagnóstica relativa ao gênero. Estatisticamente, ele identifica que, por exemplo, homens recebem mais o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, assim como mulheres recebem mais o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline ou dependente, por exemplo. E a gente tem que tomar um cuidado para não subestimar o poder diagnóstico por conta da questão do gênero, tanto hiperestimar ele por conta dessa mesma questão do gênero. Ou seja, tomar cuidado para não dar em excesso um diagnóstico, um transtorno de personalidade, bem como não dar esse mesmo diagnóstico por conta de questões de gênero. Por fim, o DSM ainda traz duas outras possibilidades no transtorno de personalidade, que seria a mudança de personalidade devido a outra condição médica, como por exemplo uma lesão no lóbulo frontal, e outro transtorno da personalidade especificado e transtorno da personalidade não especificado. Isso vai responder a duas condições. Para a gente ter um critério, o diagnóstico, para a gente ter um transtorno de personalidade, a gente precisa ter alguns critérios, alguns pontos de critérios têm que ser batidos. Vamos supor que o sujeito bate esses pontos e aí a gente fala, sim, aqui tem um transtorno de personalidade. Só que quando a gente vai lá na personalidade específica, nos traços específicos daquela personalidade, ele não consegue bater os critérios suficientes para ser diagnosticado com aquele transtorno de personalidade específico. Ou seja, ele tem as condições gerais de um transtorno de personalidade, só que as condições específicas ele não atende. Ou então, quando, mais uma vez, ele atende essas condições gerais, para a gente poder dizer, olha, aqui tem um caso de transtorno de personalidade, só que quando a gente vai ver quais são essas características, elas não são relativas a nenhum tipo de transtorno de personalidade específico descrito pelo DSM, ou seja, ele tem as características gerais, mas ele não bate as características de borderline, antissocial, obsessivo-compulsivo e por aí vai. E aí fica uma pergunta inicial: será que uma pessoa pode ter mais de um transtorno de personalidade? Sim. Eles precisam ser do mesmo grupo? Não. Uma pessoa pode ter mais de um transtorno de personalidade, seja ele qual for, desde que ela abata os critérios diagnósticos para esses transtornos.
Bom, pessoal, então para a aula de hoje é isso. Aqui acima a gente tem as nossas referências, façam boas leituras, qualquer dúvida podem me procurar e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau!